Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula focada em estudar a relatividade especial ou restrita de Einstein. Dando prosseguimento, então, nós vamos escrever aqui a derivada de gama em relação ao tempo como nós já sabemos que gama é igual a 1 menos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2, todo esse termo elevado a menos 1 sobre 2. Se este mesmo termo é elevado a menos 3 sobre 2, podemos escrevê-lo certamente com base nas propriedades de radiciação e potenciação como gama elevado a expoente 3. Gama elevado a expoente 3, módulo do vetor velocidade tridimensional dividido por C2. E então aqui nós temos a derivada do módulo do vetor velocidade tridimensional em relação ao tempo, escrito como velocidade tridimensional, produto escalar com aceleração tridimensional, dividido pelo módulo do vetor velocidade tridimensional. Muito bem. Então aqui nós podemos reescrever este termo como gama elevado a expoente 3 dividido por C2, e então produto escalar entre a velocidade tridimensional e a aceleração tridimensional. Muito bem. Então, reiterando que nós calculamos, durante o primeiro cálculo da componente 1, da componente contravariante número 1 do tensor aceleração quadridimensional, eu havia me equivocado, calculado certo como C2 e reescrito aqui a parte final como C. Então, fazendo a correção, agora no cálculo da componente contravariante número 2 do tensor aceleração em 4 dimensões, nós não mais cometeremos esse equívoco e vamos agora escrever a parte final dessa componente contravariante número 2. Então aqui a componente contravariante número 2 é igual a gama. Derivada de gama em relação ao tempo, agora nós sabemos, é gama elevado a 3 dividido por C2, velocidade tridimensional, produto escalar com aceleração tridimensional. Aqui está multiplicado por dy dt, ou seja, a componente y da velocidade tridimensional, mais gama elevado a expoente 2, componente y da aceleração tridimensional, aqui expressa como derivada de segunda ordem em relação ao tempo aplicada sobre y. Então isso pode ser reescrito como gama elevado a expoente 4 dividido por C2, produto escalar entre a velocidade tridimensional e a aceleração tridimensional, dy dt, mais gama elevado a expoente 2, derivada de segunda ordem em relação ao tempo aplicada sobre y. Pois bem, então agora reescrevendo este termo e guardando este termo aqui na parte, na lateral direita do quadro para quem assiste, para quem observa frontalmente o quadro. Então vamos aqui disponibilizar espaço. Então, componente contravariante 2 igual a gama elevado a expoente 4, produto escalar da velocidade vetorial tridimensional com aceleração vetorial tridimensional dividido por C2, dy dt,
mais gama elevado a expoente 2, derivada de segunda ordem em relação ao tempo aplicada sobre y. Aqui está. Então, nosso próximo passo é calcular a componente contravariante número 3 do tensor em 4 dimensões, o tensor aceleração em 4 dimensões. Então, vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.